Capítulo 9. Aforismos. Primeiro, a lua pode ser considerada a doadora e acolhedora da vida, isto é, ela atua como um meio de transporte das forças vitais do Sol para a Terra e para o ser humano, mas suas forças também, eventualmente, produzem a morte. 2. Quando a lua está cheia, as marés são mais altas, os ossos têm mais medula e as ostras ficam mais cheias do que em qualquer outra ocasião. A temperatura das febres também é mais elevada. 3. Durante a primeira metade da vida, a lua exerce sua mais forte influência, particularmente na infância, e durante a segunda metade da vida, o Sol tem a mais forte influência. 4. A Lua exerce grande influência sobre as pessoas insanas, isto é, os lunáticos, bem como sobre os pacientes histéricos, epiléticos e que sofrem dos nervos. Esses pacientes sentem as mudanças da lua muito intensamente, quando então ficam muito inquietos durante a lua cheia. Eles nunca deveriam dormir sob a luz direta da lua. 5. Na lua nova, as forças materiais são mais fracas. O período da lua minguante, o período entre a lua cheia e a nova, é mais propício para o trabalho espiritual, pois as influências do Sol são mais fortes. 6. Não efetue cirurgias quando a lua está no signo que governa a parte do corpo que será submetida à cirurgia. Ptolomeu disse: não se façam incisões com instrumentos de ferro naquela parte do corpo governada pelo signo em que de fato se encontre a lua. 7. Cirurgias efetuadas no exato momento da mudança da lua raramente são bem-sucedidas. Escolha o momento para uma cirurgia quando a lua esteja crescendo ou, conforme se diz comumente, a luz da lua. Não se deve efetuar cirurgias quando o Sol esteja transitando pelo signo que governa a parte do corpo a ser cortada. 8. A lua percorre o zodíaco em aproximadamente 28 dias. As doenças alcançam um ponto crítico a cada 7 dias. Partindo da posição que Lua se encontrava no início da doença, pode-se esperar uma mudança nos próximos 7 dias, quadratura, nos próximos 14 dias, oposição, e nos próximos 21 dias, outra quadratura. 9. A Lua rege as doenças agudas, o Sol rege as doenças crônicas. 10. É bom observar as quadraturas e oposições da Lua com Sol, Marte e Saturno em trânsitos, quando se tenha que efetuar uma cirurgia. 11. A Lua tem maior influência sobre a saúde da mulher, enquanto o Sol influencia mais a saúde do homem. 12. Da lua nova para a lua cheia, os estimulantes produzem maior efeito e os sedativos menor. Reduza, pois, a dose de um e aumente a do outro. 13. Quando a lua crescente está com um aspecto benéfico com Júpiter ou Vênus radicais, os estímulos cardíacos
produzem resultados mais duradouros. As palpitações são tratadas de modo mais eficiente quando a Lua está minguando e formando aspectos benéficos com os astros citados acima. Administrem-se com o máximo cuidado estimulantes do coração quando a Lua estiver em aspecto adverso com esses astros, em especial se estiver na fase minguante ou ser lua nova. 14. Bons aspectos de Júpiter e Vênus em trânsito com a lua radical são de grande ajuda. 15. Saturno, quando situado na sexta casa no horóscopo natal, tende a reduzir a vitalidade. 16. O signo em que se encontra o Sol no nascimento representa um ponto muito vital no horóscopo, variando sua influência consoante seja esse signo, cardial, fixo ou comum. Também a casa ocupada pelo Sol é importante, seja ela cadente, sucedente ou angular. Quase sempre, por meio da fortaleza do Sol no horóscopo, se pode avaliar a reação do paciente. 17. Bons aspectos entre Sol e Marte radicais proporcionam grande vitalidade e resistência às doenças. Do ponto de vista da saúde, um aspecto adverso entre o Sol e Marte é melhor do que nenhum. 18. Os aspectos do ascendente e do meio do céu nem sempre são confiáveis, a menos que se tenha absoluta certeza do minuto do nascimento. Uma vez que os relógios estão quase sempre desregulados e que existe muita confusão sobre os diferentes tipos de hora, estes dois pontos devem ser considerados com muita reserva. 19. Os astros que estão em graus críticos têm maior influência benéfica ou adversa quando estão nesses graus, do que quando se acham em quaisquer outros graus. 20. Certas estrelas fixas exercem poderosa influência sobre as enfermidades. Especialmente, devem ser observadas as 3 seguintes nebulosas: Pleiades, no 29º grau de Touro; a Cele, nos 6 graus de Leão; Antares, nos 8 graus de Sagitário. 21. Uma criança que não tem nenhum aspecto entre o Sol e Marte está sujeita a muitas doenças na infância. 22. Um paciente com muitos astros em signos de ar requer mais ar em seu quarto onde dorme do que os demais. Astros em signos de fogo inclinam a pessoa a exigir mais luz solar. E as pessoas com muitos astros em signos de água ou de terra sofrem pelo excesso de luz do Sol. 23. Com signos fixos nos ângulos e aflições em signos comuns, o nativo vence as doenças. Quando os signos comuns estão nos ângulos e as aflições se encontram em signos fixos, é mais provável que ele seja vencido pelas doenças. 24. Quando o Sol está bem aspectado e nos signos de Áries ou Leão, instila grande vitalidade e capacidade para expelir a doença. 25. Quando as pessoas com Áries no ascendente ou com o Sol ou Marte em Áries no nascimento adoecem. Suas temperaturas se elevam muito mais do que a de outros pacientes e eles sofrem também muito mais rapidamente de febre, pois nelas
o sangue tende a fluir mais para a cabeça e para a pele. 26. Uma aflição entre o Sol e Saturno ou uma quadratura entre a Lua e o Sol proporcionam baixa vitalidade. Quando se verifica essa condição no horóscopo, é bom que, durante a enfermidade, se observem os aspectos da Lua progredida a esses astros afligidos, como também, de modo especial, os trânsitos da Lua nova e cheia. 27. Planetas retrógrados ajudam muito pouco na doença. Não importam que estejam com aspectos benéficos ou adversos. Até que se tornem diretos, sua influência é apenas latente. Uma vez tomados diretos, podemos então considerar suas influências despertadas. 28. Quando os planetas passam de retrógrados a diretos, sua velocidade é lenta. Com tal lentidão, a influência deles não é tão decisiva nem poderosa como quando se movem mais depressa. 29. Os astros são fortes quando em signos de sua própria natureza e também quando em aspecto com outros astros que se encontrem em signos compatíveis. 30. Quando a hora do nascimento é desconhecida, pode-se obter um diagnóstico razoavelmente preciso pelo levantamento de um horóscopo natural, isto é, colocando-se Áries na primeira casa, Touro na segunda, Gêmeos na terceira, etc. 31. A influência de Saturno é contração, enquanto a de Marte é afrouxamento. 32. O Sol governa o fluido vital, que é especializado pelo baço. Se ele se encontrava afligido no nascimento do paciente, doenças podem se manifestar quando os astros o afligirem por progressão. 33. Quando o Sol ou a Lua radicais estão na órbita de influência dos 29 graus de Touro, Pleiades, 6 graus de Leão, Acele, ou 8 graus de Sagitário, Antares, são indícios de problemas com os olhos, especialmente se Saturno, Marte ou Urano também se encontrarem em quaisquer um desses pontos. 34. Mercúrio na 12ª casa, afligido pelo Sol, por Saturno, Urano ou Marte, bem como se Mercúrio estiver em Capricórnio, o domicílio de Saturno, afligido por um planeta adverso, pode afetar a audição. 35. Atende para os astros adversos situados na 6ª ou 12ª casas, uma vez que a 6ª casa rege, entre outros assuntos, as doenças e a 12ª casa rege, entre outros assuntos, hospitais e locais de confinamento. 36. É necessário que se observe a antipatia entre certos signos e astros. Por exemplo, o ígneo planeta Marte pode estar posicionado no aquático signo de Peixes, ou pode o frio e térreo planeta Saturno se achar no ígneo signo de Áries. Quando um astro está no signo de seu detrimento, pode se tornar uma ameaça à saúde. 37. O local em que Saturno se encontra no horóscopo é provavelmente a parte mais fraca do corpo denso, a parte mais facilmente afetada por doenças. 38. Os espíritos lucíferos de Marte ajudam a manutenção do calor do sangue, dissolvendo ferro, metal de Marte,
capacitam esse mesmo sangue a atrair o oxigênio, um elemento do Sol. 39. Um paciente que tenha o planeta Mercúrio com um aspecto de quadratura com Saturno está sujeito a sofrer de melancolia. Em tal caso, escolha-se um quarto alegre e ensolarado com paredes cor-de-rosa. 40. O signo de Leão no ascendente, com o Sol em seu signo de exaltação, Áries, proporciona vitalidade abundante e poder para debelar as doenças. 41. Se a doença é causada por um Marte afligido, podemos buscar ajuda quando a Lua progredida formar um aspecto benéfico com Vênus. Quando a doença for de natureza saturnina, podemos esperar a maior ajuda quando a Lua progredida formar aspecto benéfico com Júpiter. Note o símbolo de Vênus, a oitava superior de Marte, e o de Júpiter, a oitava superior de Saturno. Em cada caso, o símbolo do segundo é o inverso do primeiro. 42. Se a Lua formar uma conjunção com Saturno no começo da doença, pode-se esperar que a mesma seja de longa duração. 43. Doença relacionada à Lua é de natureza aguda e podem se alterar dentro de 28 dias. Porém, quando a doença está relacionada com o Sol, sua natureza é crônica e, provavelmente, de maior duração. Os tratamentos são mais persistentes e resistentes.